Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, não é? Com mais uma aula. E agora a gente está ainda no volume 2, né? Que o segundo bimestre inteiro é volume 2, mas a gente já vai iniciar a unidade 5, né? E nessa unidade 5 a gente vai trabalhar o gênero textual crônica argumentativa. E o que é crônica argumentativa? Não é? Para a gente adentrar no conteúdo crônica argumentativa, a gente precisa fazer um lembrete aqui, não é? Que vocês já estudaram o que é crônica e quais os tipos de crônicas que existem, não é? Então, a gente precisa ter essa recordação para poder a gente entender a crônica argumentativa. Então, o que é uma crônica, né? Uma crônica é um gênero textual, não é? É um gênero textual narrativo, com características narrativas, ela pode ter descrições e dissertação também. É um texto que envolve os três tipos de texto, né? Narrativo, descritivo, dissertativo. Ele pode ter todos esses tipos de texto na crônica. A crônica é um texto que trabalha com o cotidiano das cidades, do momento. Então ele trabalha com temas, é um texto que trabalha com temas do cotidiano, dos problemas sociais, dos problemas que as grandes cidades, que as cidades vivem. Então o cronista é uma pessoa que escreve sobre problemas que afligem todos nós. Por exemplo, podemos aqui em Boa Vista escrever crônicas, por exemplo, o transporte urbano é um problema. As pessoas reclamam muito dos ônibus, dizem que os coletivos não têm estrutura, que não são confortáveis, que falta isso, que demora muito, que não sei o quê. Então, isso pode ser escrito uma crônica sobre esse problema, essa situação. Então, a crônica, ela é um texto que discute, que coloca para a população fazer reflexão sobre problemas que afligem essa população. Então, ela trabalha com assuntos do nosso cotidiano. Isso quando eu estou falando da crônica de uma forma geral, não é? E aí, é um texto de linguagem simples, não é um texto de linguagem difícil. Ele é um texto de uma linguagem simples, é um texto objetivo, não é um texto longo, é um texto curto, e que a sua principal característica é essa, é discutir, levar para a população refletir, colocar a população para refletir, o leitor para refletir sobre um assunto, sobre temáticas do cotidiano nosso, da sociedade, do cotidiano das pessoas, das cidades, né? O fator principal que define a crônica é exatamente que ela seja veiculada exatamente no nosso cotidiano, né? Um bom cronista é aquele que narra situações banais, coisas simples, bobas. E aí ele cria um texto, ele dá uma particularidade a esse texto. Como que ele faz isso? Normalmente as crônicas, elas têm uma pitada de humor. Elas trabalham esses problemas que nos afligem, os problemas do cotidiano, os problemas que estão na pauta negativa, mas o cronista, ele trabalha esses problemas de forma humorística, de forma irônica, não é? Ele ironiza, ele dá uma pitada de humor exatamente para dar uma leveza ao texto. Então, o texto da crônica normalmente é um texto de linguagem simples e um texto leve, apesar de
tratar de problemas, mas é um texto leve. Deve ser o bom cronista, é aquele que consegue pegar um problema, trabalhar ele de forma que você não fique mais angustiado quando lê, mas que você relaxe quando lê sobre aquele problema. Então, essa é uma das características. A linguagem da crônica, ela não é bom, não é uma característica que ela seja coloquial, uma linguagem coloquial, mas que seja uma linguagem simples, né? E a crônica, ela é um texto que ela é veiculada, ela é publicada, ela é colocada para as pessoas lerem em jornais, em revistas, em blogs. Então, é um texto que normalmente nos jornais tem uma página que é dedicada às crônicas. Então, tem aqueles cronistas que escrevem diariamente para aquele jornal. Então, é um texto que é divulgado, é colocado para a população exatamente nesses meios sociais, né? Nesses meios de comunicação de massa, jornais, revistas, blogs, nesse mundo, né? E quais são os tipos de crônica? Então, nós temos vários tipos de crônica. Nós temos crônicas jornalísticas, essa que está sempre no jornal, que está falando sempre de um fato que aconteceu. Então, a pessoa vai lá e escreve a crônica. Existem muitas crônicas jornalísticas que são trabalhadas, acontecimentos políticos, né? Que acaba que a população começa a falar sobre aquele fato político, e aí o jornalista vai lá, escreve, o cronista vai lá e escreve uma crônica, ironizando aquela situação. Então, tem a crônica jornalística, tem a crônica poética, e aí aqui a gente precisa chamar a atenção que a crônica poética, ela tem uma linguagem um pouco diferente, né? A Clarice Lispector é uma cronista, então ela escreve muitas crônicas, então ela tem uma linguagem mais literária, uma linguagem mais trabalhada. É a única crônica, é a crônica que tem uma linguagem específica, diferenciada, não é? Porque ela também trabalha a poesia, então a poética, ela tem uma linguagem, um jogo com as palavras, né? Dá sensibilidade, dá sentido em palavras simples. Então, essa linguagem poética, ela é uma linguagem muito subjetiva. Então, esse tipo de crônica tem umas características específicas. Aí nós temos crônica jornalística, nós temos crônica narrativa, nós temos a crônica humorística e a argumentativa. A crônica argumentativa, ela está dentro de todas essas. Ela pode estar presente dentro da jornalística, ela pode estar presente dentro da crônica narrativa. O que é a própria palavra argumentativa? Já nos dá uma orientação do que seja uma crônica argumentativa, né? Então, é um texto que eu trabalho com argumentos. Qualquer texto que eu use esse caminho da argumentação, então é um texto que tem objetivo de persuadir a população, de persuadir, de influenciar no leitor. Então, a crônica argumentativa, ela tem exatamente esse objetivo, de influenciar na opinião do leitor. Então, é um texto que eu escrevo e que eu argumento a minha opinião sobre aquele assunto, sobre um determinado assunto. Eu argumento tentando convencer as pessoas de que o meu ponto de vista é o mais coerente, de que eu estou certa, do que eu estou dizendo é o mais
provável, o mais verdadeiro de que eu estou no caminho certo. Então, é um texto persuasivo. A crônica é argumentativa. É um texto que tem esse objetivo de influenciar. Então, eu trabalho, olha só, a crônica é diferente do texto, por exemplo, notícia, que a gente trabalhou anteriormente. A notícia é um texto meramente informativo. Eu informo um assunto que aconteceu, um fato. Eu dou a informação. A crônica, ela também trabalha com fatos, com acontecimentos do nosso dia a dia. Mas ele é um texto não informativo. A crônica argumentativa, ela não é só informativa, ela é um texto que quem escreve a crônica, o cronista, ele se apresenta, ele assina aquele texto e ele emite a sua opinião. Então, é um texto opinativo, é um texto onde o cronista, além dele dar a opinião dele, ele também quer que o seu leitor, a pessoa que lê o seu texto, também comungue dos mesmos pensamentos dele. Então, por isso é chamado de texto argumentativo, porque ele trabalha com argumentos para conseguir a adesão ao seu pensamento. E aí esse gênero textual é um texto normalmente curto também. A crônica não é um texto longo, é um texto questionador, de uma linguagem questionadora, é uma linguagem também bem humorada. Na crônica sempre tem um pouco de humor, exatamente para dar uma leveza ao texto, não é? Se o texto trata de problemas do nosso dia a dia, de problemas do nosso cotidiano, então para a gente dar uma trabalhada, uma linguagem para que as pessoas não se sintam tão ofendidas com aqueles problemas, que as pessoas não se sintam tão angustiadas e exaltadas em relação àquele sofrimento. Mas é um texto que discute problemas do nosso dia a dia de forma mais leve. E aí a gente tem algumas características desse texto. O texto, a crônica argumentativa, ela tem algumas características. Uma delas é uma linguagem sempre em primeira pessoa. Os verbos estão sempre em primeira pessoa. Às vezes na primeira pessoa do plural, às vezes na primeira pessoa do singular. Então, entendemos, acreditamos, acredito, vejo, considero, consideramos, sempre em primeira pessoa. A linguagem dos verbos do texto crônica argumentativa. É um texto que trabalha com argumentação e persuasão, não é? É um texto que tem esse objetivo. Então, esses argumentos, eles precisam ser bem elaborados de forma a convencer o leitor. O que é persuasão, gente? Persuadir é você influenciar. Ou seja, é você convencer o outro de que você está certo. Então, é você convencer o outro a vir para o seu lado, a concordar com o seu pensamento, a também pensar como você naquele assunto, em relação àquele assunto. Então, isso é o texto persuasivo. Então, essa argumentação, ela precisa ser muito bem trabalhada. Por isso que é um texto que exige um pouco mais de quem escreve, porque não é qualquer argumento que convence. Então, é preciso ser um argumento bem trabalhado para que ele consiga persuadir o leitor, né? Uma linguagem simples e direta. Então, é uma linguagem objetiva, não é uma linguagem rebuscada também, é uma linguagem simples, mas é uma linguagem cuidada. Simples não significa dizer coloquial, nem significa dizer uma linguagem chula. É uma linguagem cuidada, mas uma linguagem simples.
trata de temas cotidianos e polêmicos. Quanto mais o tema for polêmico, mais esse cronista tem uma missão de trabalhar melhor os argumentos. Porque se é um tema polêmico, é um tema que divide a opinião das pessoas. E se a crônica argumentativa ela tem o objetivo de persuadir, ela tem o objetivo de influenciar, então é com temas polêmicos que ela trabalha mesmo, que é com temas do dia a dia, que são os problemas das cidades, né? E aí, quanto mais polêmico, melhor precisa trabalhar esses argumentos. Esses argumentos precisam ser mais fortes. É um tema de caráter, é um texto de caráter contemporâneo, claro. Isso eu já falei, é um texto que trata dos problemas da sociedade, dos problemas das cidades, dos problemas do nosso cotidiano. Então, se ele trata de problemas do nosso cotidiano, é um texto de caráter contemporâneo, é um texto atual, de problemas da nossa atualidade. Nesse texto tem poucos personagens e a sua marca é exatamente a crítica, humor e ironia. Então, olha só, é um texto que faz críticas, mas críticas com uma pitada de ironia e de humor, que é isso o que vai tornar esse texto, esse tema, esse problema polêmico, tratar ele de forma mais leve, mais amena. E o texto, a crônica argumentativa, ela tem uma estrutura, gente. E aí, a estrutura do texto é exatamente, ele tem introdução, ele tem desenvolvimento e conclusão. A estrutura é exatamente, é um texto direto, né, que ele tem uma introdução, tem o desenvolvimento e tem a conclusão. Normalmente, como eu já coloquei nas características, é um texto curto, não é um texto longo. Então, eu tenho assim a introdução. Na introdução, basta um parágrafo. Um parágrafo para a introdução. No texto tem um título, precisa ter um título, não é? Ele tem um título e tem um corpo do texto. Então, é como se fosse como você vai fazer uma redação, né? Eu coloco um título na minha redação, eu tenho introdução, tenho desenvolvimento e tenho conclusão. Então, na introdução, eu faço um resumo, não é? E aí, eu tenho aqui um desenvolvimento. Nesse desenvolvimento é onde eu vou trabalhar a argumentação. Como é um texto argumentativo, como é um texto com o objetivo de persuadir, então de influenciar a opinião do leitor, então aqui eu devo ter pelo menos uns 3 parágrafos. Uns 3 parágrafos para trabalhar bem a argumentação. E depois eu tenho a conclusão. O que é a conclusão? Eu retomo o que eu falei na introdução, retomado a introdução do texto e dado um desfecho para aquele assunto. Uma opinião final. Eu fecho a minha opinião, eu dou o meu ponto de vista. Agora, é importante a gente entender que o texto, a parte principal da crônica é exatamente esse desenvolvimento, é nessa argumentação. Então, essa argumentação, ela precisa ser bem trabalhada. E aí existem, gente, 2 tipos de argumentação, né? Eu tenho argumento de autoridade e contra-argumentação. O que são argumentos que
existem argumentos que não tem como alguém ser contrário àquele argumento. Então, são argumentos, eu digo que argumento de autoridade é quando eu uso no meu texto argumento, eu faço citações de pessoas renomadas, pessoas autoridades naquele assunto, a opinião dessas pessoas. Quando no meu texto eu coloco argumentos que pessoas que são conhecidas como autoridades naquele assunto já falaram aquilo que eu estou pensando. Então, isso eu chamo argumento de autoridade. E esse é um argumento muito importante, porque as pessoas sabem e veem, não, se esse assunto, por exemplo, deixa eu pensar aqui, a gente tem acho que não sei se vocês, mas os pais de vocês ouviram muito falar durante anos na área de saúde sobre o médico Adib Jatene. Adib Jatene é uma autoridade na área de medicina. Então, se eu vou falar alguma coisa nesse assunto e eu coloco a opinião dele e digo que ele disse isso, é algo que as pessoas atentam para isso. Não, esse homem ele estudou muito sobre esse assunto, ele é uma autoridade nesse assunto. Então, é um argumento com um poder de influenciar muito maior. Então, quando a gente diz que precisa cuidar dos argumentos, é exatamente isso. Não é qualquer argumento que vai convencer todo mundo, mas você trabalhar essa argumentação, esse argumento de autoridade, ele é um argumento com poder de influenciar muito mais. Então, e aí você, na sua discussão, você pode tratar de argumentos contraditórios. Fulano de tal diz isso, mas já fulano se contrapõe porque ele entende que não é assim. Então, isso é o que a gente chama de contra-argumento. Então, na crônica, ela tem esse poder de você discutir os dois argumentos, de forma que você coloca o leitor da crônica a refletir. É também um texto que leva à reflexão. Esse também é um objetivo do cronista. É ele trabalhar argumentos contraditórios, ele forma o pensamento dele sobre aquele problema, sobre aquele assunto, e ele possibilita que o leitor, ao fazer a leitura, a discussão desses argumentos e contra-argumentos, também construa um pensamento, uma opinião a respeito daquele assunto e daquele problema. Então, espero que a gente tenha compreendido, né, mais ou menos isso. No geral, o que é uma crônica, não é? Se alguém perguntar o que é crônica para vocês, então, vocês saberem dizer, não, crônica é um texto que trata dos assuntos do nosso cotidiano, dos nossos problemas do dia a dia, de forma leve, de forma irônica, de forma crítica, mas de um texto com um pouco de humor em relação aos problemas do dia a dia. Isso é o crônica. O que é uma crônica argumentativa? É uma crônica que trata também dos problemas do dia a dia, do nosso cotidiano, dos problemas da sociedade, e trabalha com argumentos. É um texto que busca influenciar o leitor, busca conduzir o leitor para um pensamento, para defender um ponto de vista em relação àquele problema, àquele assunto. Tá. Então, a crônica é um texto curto. A crônica argumentativa também é um texto curto. É um texto com características narrativas, descritivas e dissertativas, e é um texto que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. A estrutura do texto é um texto com linguagem simples, direta, é um texto com poucos personagens, às vezes nem tem personagem. Então, essa questão do espaço, do tempo, que são características do texto narrativo,
pouco tem ou nem tem na crônica. É um texto opinativo, é um texto de opinião, é um texto que trabalha a argumentação e depois uma opinião, um ponto de vista, um pensamento, né? Então, isso que vocês devem ter claro do que é uma crônica, que texto é esse. E como é a linguagem da crônica? É uma linguagem simples, é uma linguagem sempre em primeira pessoa, os verbos se apresentam sempre na primeira pessoa do discurso, não é? Se é um texto de opinião, então os verbos estão sempre na primeira pessoa do discurso, tá certo? E aí não é um texto que você dificilmente, algumas autoridades na área de literatura escreveram assim um livro de crônicas, mas não é um texto assim que você encontra um livro. Ele é publicado em jornal, em revista. Quem escreveu alguns livros de crônica, sim, foi Machado de Assis, foi Luiz Fernando Veríssimo, nosso contemporâneo, né, que escreveu crônica. Rubem Braga também escreveu algum livro de crônica, mas assim, hoje, no nosso cotidiano, a crônica ela é um texto trabalhado e veiculado em revistas, jornais, redes sociais, nos blogs de pessoas que escrevem. Não é um texto assim que longo, é um texto curto. Espero que tenha contribuído. Vai dar atividade no Positivo On para vocês fazerem, como a gente combinou, só de marcar. E a atividade do livro que vocês devem ter recebido ou estão recebendo no Clipe Escola, tá bom? Muito obrigada, um bom dia para vocês, uma boa semana e até nosso próximo encontro.